Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi, nessa terça-feira, dia 3 de março de 2026. Estamos juntos aí, iniciando a semana, tivemos ontem, segunda-feira, hoje é o segundo dia da semana. Vamos juntos com alegria no coração e disposição para servir. Estamos aqui com esse propósito. O Café com Psi é um programa que visa abençoar vidas. Então, se você já tem sido abençoado com Café com Psi, deixe seu comentário aí pra gente, curta o vídeo se estiver fazendo sentido para você, dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com você, com quem você ama, com quem você quer bem. E talvez você ainda não é inscrito neste canal. Quero te pedir encarecidamente para nós termos um engajamento maior, para nós podermos alcançar mais vidas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja notificado, notificada sempre que houver um vídeo novo. E vamos juntos para a jornada desta semana que promete. Estamos aqui com uma temática muito importante, propósito e direção de vida. É a série da semana, propósito e direção de vida. É o que muitas pessoas precisam para poder alinhar e para poder vencer as batalhas e as dificuldades do dia a dia. Vamos juntos! O Café com Psi tem essa temática. Sempre um episódio novo às 6h15 da manhã, de segunda a sexta-feira, e no sábado um episódio especial, um pouco mais robusto. A propósito, se você não viu o episódio de sábado, veja aí, volta aí. Nós temos um conteúdo desde outubro de 2025 aqui com esse programa. Começamos em outubro e desde então temos mantido uma sequência, temos sido constantes aqui numa temática sempre inédita para cada dia. E é esse o meu compromisso, trazer um conteúdo inédito para você todos os dias aqui no Café com Psi, ok? Vamos juntos para a jornada, porque esse programa só tem um único objetivo: abençoar vidas. Dentro da série Propósito e Direção de Vida, a temática de hoje: por que tanta gente se sente perdida? Por que tantas pessoas se sentem perdidas? Papel e caneta na mão. Aluno, aluna do Café com Psi, tem que estar com papel e caneta, caderninho de anotações para você anotar, tomar nota, e aí sempre que acabar o conteúdo, você revisar o conteúdo para aquilo possa ser absorvido para você. E aí você vai trabalhando tudo isso, ok? Então vamos, olha só, por que tantas pessoas sentem perdidas na vida? Nunca tivemos tantas opções, gente. Nunca tivemos tantas opções, mas também nunca houve tanta confusão. Hoje as pessoas, elas têm muitas opções, e quem tem muitas opções de escolha fica perdido. Quem tem muitas opções e quem entra por vários caminhos fica perdido. Olha, anota isso aí. Você não pode ter aquela montanha de coisas, porque aquilo vai te deixar perdido. É como uma criança pequena. Se ela está no quartinho dela e tem muitos brinquedos, ela não sabe com o que brincar. Ela fica confusa, ela não fica direcionada. Diferente quando uma criança tem um joguinho, tem um brinquedinho, ela vai e brinca com aquilo. Ela é direcionada a brincar com aquilo. Lembro que na minha infância nós tínhamos poucos brinquedos ali, e aí sempre a gente estava brincando com os mesmos brinquedos, e aquilo era legal, porque eu fazia algo constante. Não é isso? Lembro que eu fazia fazendinha no sofá da minha mãe. Mãe, desculpa, furei o seu sofá todinho. Se ela não sabia, fui eu agora. Pegava palito de dente e furava o sofá para colocar os barbantinhos e fazer de fazendinha, de cerca. Era algo assim que eu vivia muito. Brincava ali com os cavalinhos, com as vaquinhas, sempre gostei muito de fazendas, né, sítios, e aí eu brincava com isso, e aquilo era o meu mundo ali, era o meu universo. Desmontava algumas coisas para brincar e fazer volante de carro, banco, né, arrancava o volante do carrinho que eu tinha e fazia de carro no sofá. A imaginação. A gente vai vivendo. E aí, quando você não tem muitas opções de escolhas, você acaba se reinventando naquela opção que você quer. Então você vai vivendo pelo propósito, você vai vivendo pela sua decisão. Por isso, ter muitas opções podem gerar muita confusão. E é o que nós vemos hoje, as pessoas confusas. As pessoas não sabem mais o que fazer. Por quê? Porque dão vozes a muitas coisas, muitas opções.
A pessoa, ela procura ajuda num lugar, depois a mesma direção que ela teve, ela fala, não vou procurar outra opinião. E aí, não estou dizendo que você não tenha que questionar, criticar. Faça isso, mas criticar e questionar 10 vezes. Tem pessoas que vão em 10 médicos, ao invés de escolher um especialista, dedicar ali, acreditar ali no profissional, não vai. Eu conheço pessoas que procuram 10 psicólogos para poder atender. Fui num psicólogo tal, não gostei, fui no outro, não gostei, fui no outro, não gostei, e volta no primeiro depois. Por quê, gente? Porque fica confuso, fica confusa. Então precisamos ter a direção. Precisamos trabalhar em prol da nossa direção. Gente, a psicologia, dentro daquilo que nós falamos aqui, a psicoeducação, nós temos uma linha de pensamento, uma linha de estudo, que existe o vazio existencial. Existe um vazio existencial. O que é esse vazio existencial? É a sensação interna de que a vida perdeu o sentido. A sensação interna que a vida perdeu o sentido. Isso chama vazio existencial. E muitas pessoas estão nesse vazio. Eles perdem o sentido. Não é simplesmente tristeza. É uma sensação de desconexão com o propósito. Não é só tristeza, tá? Não é só tristeza, não é tristeza profunda, não é depressão, é diferente. Ela se sente desconectada com aquilo que ela propôs no início. E muitas pessoas precisam de ajuda nesse sentido, porque o vazio existencial tem machucado muitas pessoas. Falta de sentido gera ansiedade. A falta de sentido na vida gera ansiedade. Quando a pessoa não sabe por que está fazendo o que faz, qualquer dificuldade vira peso insuportável. Qualquer dificuldadezinha, a pessoa já começa, não aguento, não suporto, não posso mais caminhar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e as crenças limitantes vão fortalecendo dentro do ser humano, dentro do indivíduo. Comparação constante pode gerar desorientação. Nós vivemos com muitas opções e vivemos também vários exemplos de pessoas, e a gente acredita que sempre o outro está melhor do que a gente. As pessoas pararam de olhar para si e começaram a olhar para os outros. É a geração. É muita gente na internet postando vantagens, riquezas, e eu não estou sendo contra isso. O problema é que a pessoa que está do outro lado vendo, ela vê e ela se compara ao seu fracasso. E ela gera um fracasso interno que automaticamente vai ser gerado na vida dela. Porque, gente, tudo é um processo. Não adianta você ver um influencer na internet postando uma foto numa Ferrari e você falar assim, olha lá, ele tem uma Ferrari e eu tenho uma bicicleta. Não adianta. Para que se comparar com uma pessoa que está com uma Ferrari? Para chegar lá demora. Para chegar lá tem um processo. Então para de se comparar com algo que é inexistente. Agora, diferentemente de você falar assim, eu quero chegar lá. Eu quero trabalhar para chegar nesse destino, nesse propósito. Eu quero trabalhar para chegar e ter essa meta. É um objetivo meu. Eu quero chegar nisso. É diferente. Você vai escalar, você vai trabalhar de forma a construir isso. E é o que muitas pessoas não querem fazer. Elas querem um sucesso imediato e acabam gerando invejas, comparações, e a comparação constante ela vai gerar essa ansiedade, porque vivemos em uma cultura onde a régua é extrema. Ou você faz ou você não faz, ou você dá resultado ou você não dá resultado. Só tem relevância na sociedade quem tem resultado. Agora, o resultado ele é conquistado. O resultado ele é dia a dia. É você trabalhando no seu dia a dia para que aquilo possa ser fortalecido e você gere um resultado constante, um resultado sustentável, que é um resultado que não vai dar erro, vai minimizar erros, ok? E não vai gerar arrependimento na sua vida. A vida guiada por comparação, ela traz malefícios para o ser humano, porque sempre o outro
que a gente se compara vai estar um degrauzinho a mais em alguma coisa que é a nossa ferida. Então, se comparar com o outro através de uma mídia, de um resultado específico, é injusto com você e com o outro. Pare de se comparar, porque isso vai trazer sofrimento à sua alma, sofrimento à sua psique. Olhe para as pessoas com o olhar de, poxa, que legal, ele conquistou. Um dia eu posso conquistar também. E trabalhar para isso. É diferente de, poxa, fulano foi na praia esse ano, eu não fui. Fulano viajou, eu não viajei. Fulano tirou férias, eu não tirei férias. Fulano comprou um carro zero, eu ainda estou com um carro ano passado. E, sabe, são comparações que trazem angústia, trazem dor, trazem sofrimento. E é algo que a gente não pode buscar viver desse modo. Também não podemos buscar balizar a nossa vida somente na performance. Porque muitas pessoas querem usar o máximo de si. Ok, dê o máximo. Seja uma pessoa de performance. Seja uma pessoa que busca sempre o melhor, mas saiba o seu limite. Não exceda o seu limite, porque excedendo o seu limite, você vai sofrer consequências. Então precisamos tomar muito cuidado com a comparação, com o excesso de performance e também com a aprovação dos outros. Aprovação externa. Essa é uma das mais perigosas linhas da vida que a pessoa pode escolher. Viver de aprovação. Ah, porque fulano precisa me aprovar, porque ciclano eu preciso fazer bem, porque eu quero ser igual ciclano, então ele tem que me aprovar, ele tem que me dar validação, eu tenho que receber os aplausos, eu tenho que receber os holofotes. A Bíblia nos instrui que nós devemos não nos elogiarmos a nós mesmos, mas sim que o outro nos elogie. Então, seja notável, faça o seu trabalho, faça aquilo que você tem que fazer de forma correta. Não seja um marqueteiro de chinelo, sabe? Um marqueteiro de chinelo não, gente, porque tem chinelos aí muito, né? Mas vamos lá. Um marqueteiro de nível baixo, que é aquele marketing sujo, que pisa nos outros para subir, que fala mal dos outros para poder ser chamada a atenção do chefe ou da chefe. Vamos parar com isso, vamos ser maduros emocionalmente. As pessoas são assim, mas você não precisa ser assim. Você, aluno ou aluna do Café com Psi, você está recebendo um conteúdo que você pode fazer a diferença na sua vida, ok? Exaustão e sensação de falta de direção. É isso que vai gerar o resultado de uma pessoa que vive pela aprovação, pela comparação e pela performance extrema. Vai gerar exaustão, vai gerar cansaço, vai gerar estresse, fadiga. E a pessoa, ela vai viver uma vida exaustiva. Não podemos fazer isso com a nossa mente, nem com a nossa vida, ok? Vamos para a aplicação prática de hoje? Vamos para a aplicação do nosso entendimento do conteúdo? Hoje vão ser duas perguntas. Duas perguntas para você anotar e para você fazer a sua autorreflexão, ok? Estou vivendo o meu caminho ou copiando dos outros? Estou vivendo o meu caminho ou copiando o dos outros? Gente, as pessoas confundem você ter exemplos, você ter mentores, você ter alguém para se espelhar, alguém para você se inspirar. As pessoas confundem isso com cópia. E a cópia, ela falha. Porque, gente, não tem como ser uma outra pessoa. Já viu aquela pessoa que copia? Ela copia. Eu não estou falando daquela pessoa que, pela proximidade, por ser mentorado, por ser uma pessoa discípula, por ser uma pessoa que anda junto, começa a pegar alguns jeitos. Não é isso. É aquela cópia. Eu quero ser igual fulano. Então eu vou usar a mesma roupa, eu vou usar o mesmo penteado, eu vou usar a mesma sapato lá do jeitinho que ele usa, eu não vou usar meia porque ele não usa meia, eu vou fazer isso porque ele não faz. É aquela pessoa que ela não tem identidade. Ela copia porque ela fala assim, se ele fez assim, eu vou fazer assim porque vai dar certo. E não vai dar certo. Porque uma cópia, ela vai ser sempre uma cópia. Ela não vai ter identidade. Quando aquela pessoa falhar,
a cópia falha junto. Então nós podemos pegar algo de bom das pessoas, nós podemos sim nos espelhar, nós podemos sim inspirar, mas não precisamos ser cópias uma das outras, ok? Minhas decisões são baseadas em propósito ou em pressão? As minhas decisões são baseadas em propósito ou em pressão? Aquela pessoa que vive por propósito, ela sabe onde ela quer chegar. A pessoa que vive por pressão, ela cede a várias visões. Então, olha, fulano tem que fazer isso, aí vai lá e faz. Fulano, você tem que ir lá, ele vai. E ele fica só sob pressão, ele fica apagando incêndio. Quem vive por propósito não apaga incêndio. Quem vive por propósito trabalha de forma preventiva. Então, vamos fazer a nossa reflexão de hoje em cima dessas duas perguntas, ok? Vamos para o texto milenar de hoje, a nossa reflexão bíblica para trazer o fechamento deste conteúdo e algo que eu sempre trago aqui ao final. Por quê? O princípio milenar está dando certo há milênios e muitas pessoas não se apropriam disso. Aluna do Café com Psi sabe que nós temos que ter princípios e valores. E aqui um princípio que nós trabalhamos é o princípio da palavra. Vamos lá. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Tempo e propósito caminham juntos, gente. O ser humano não consegue compreender o que Deus fez. Por isso, muitas pessoas olham para o céu e reclamam. Olham para o céu e fazem algo assim, como se fosse Deus, fosse atender todas as suas, os seus luxinhos, todos os seus pensamentos, mas Deus é soberano. Deus, ele faz a vontade dele. Tá entendendo? Deus, ele é soberano. E se você entender isso, a sua vida vai ser muito melhor, porque vai estar nas mãos dele. E se ele é soberano, ele vai querer o melhor para a sua vida e para a minha vida. Então, vamos parar de questionar Deus. Vamos viver pelo propósito. Vamos guardar princípios e valores. E vamos viver um dia de cada vez com o Senhor. Planejando, colocando metas, traçando objetivos, mas em prol do seu propósito. E não vivendo uma vida dissoluta nessa terra. Nós precisamos ter esse entendimento, gente. Porque isso vai fazer com que eu e você tenhamos um amadurecimento sustentável, ok? Com isso, chegamos ao final de mais um conteúdo nessa terça-feira. Eu te espero amanhã, às 6h15 da manhã, com mais um conteúdo inédito aqui no Café com Psi. Eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Um grande abraço, Deus te abençoe.